A murmuração é a fala precipitada daqueles que deveriam ficar calados, porque não tem nada para contribuir no percurso da caminhada. É exatamente isso. Quando nós vemos pessoas que começam a murmurar, você pode observar que são aquelas que menos fazem. Porque quem faz, quem trabalha, quem está envolvido com as atividades da caminhada da vida, da caminhada cristã, quem está envolvido com as ações da jornada, não tem tempo para murmurar. Se ocupa tanto com o trabalho, com o serviço, se ocupa tanto com a necessidade da obra de Deus, que não tem tempo para murmurar. Toda vez que a gente vê murmuradores, pode olhar isso na Bíblia. Toda vez que nós identificamos murmuradores, é porque eles não estão ocupados com a obra, com o propósito. Então era melhor que ficassem calados. Aí resolvem falar e só sabem murmurar. A murmuração é como o pecado de feitiçaria. E os murmuradores são um entrave, não só para eles, mas para a vida daqueles que lhes dão ouvidos. Meus queridos, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua audiência conosco. Você está na Escola Bíblica Dominical, são aulas gratuitas que a Academia de Pregadores oferece para todos aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus, mas também para professores de escola dominical que precisam de alguns subsídios a mais para ministrar a sua aula. E o nosso objetivo aqui é fazer com que o Espírito de Deus repouse sobre a sua vida e te capacite cada vez mais para o ensino da palavra de Deus. Na aula de hoje nós estudaremos a lição de número 7, estamos no segundo trimestre de 2024, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, onde trataremos sobre o perigo da murmuração. É a lição do dia 19 de maio de 2024, e o texto áureo dessa lição está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo está falando aqui, não é, do povo de Israel no deserto, murmurou. Nós vamos entender aqui um pouco mais sobre essa questão da murmuração, o que é isso, todos nós devemos evitar, a gente deve fugir dessa murmuração, porque é algo demoníaco, diabólico, é algo que ativa no meio do povo vários problemas. A gente olha isso na história de Israel e a gente vai perceber que quando os espias foram espiar a terra, eles voltaram, eram 12 homens e eram príncipes das tribos, não eram quaisquer pessoas. Moisés escolheu um príncipe de cada tribo. E dos 12, só 2 voltaram falando o que realmente era a vontade de Deus. 10 voltaram murmurando e jogou o povo contra Moisés, insuflou o povo contra Deus. O povo de Israel já tinha uma tendência à murmuração desde que saiu do Egito. E por causa dessa murmuração, Deus impediu aquela geração de entrar na terra prometida. A verdade prática desta lição de número 7 nos diz que a prática da murmuração, olha o que ela faz, enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Isso aqui é sério, 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 seríssimo. A murmuração enfraquece a vida espiritual. E crentes com vida espiritual fraca são um alvo para o inimigo. São um alvo para o inimigo. Quando a gente estuda sobre criminalidade, a gente aprende um negócio chamado de triângulo do crime. O que é um triângulo do crime? O triângulo do crime, ele conta com 3 coisas. Primeiro, é preciso existir um autor motivado, uma vítima disponível e um momento oportuno. Então, autor motivado, vítima disponível e um momento oportuno. Se você tirar qualquer um desses 3 fatores, o crime não acontece. Todo crime que acontece ocorre alicerçado nesse triângulo do crime. Autor motivado, tem alguém para praticar o crime. Uma vítima disponível, tem alguém de bobeira ali, tá andando com a bolsa pendurada, sem estar observando os lados. É uma vítima disponível. E o autor motivado consegue identificar a vítima disponível. Quem não é um autor motivado não consegue
identificar, mas o autor motivado consegue identificar uma vítima disponível e uma oportunidade, um ambiente favorável, que nós chamamos. Então, autor motivado, vítima disponível e ambiente favorável. Então, ele faz uma leitura do ambiente, o autor, que é motivado, faz uma leitura do ambiente, tem uma vítima disponível e um ambiente favorável. Então, ele ataca e o crime acontece. A murmuração, ela enfraquece a vida espiritual. Opa, então a gente tem uma vítima disponível. A murmuração acaba com a comunhão da igreja. Então a gente tem um ambiente favorável. Todo ambiente onde a comunhão é quebrada, ele é favorável para o ataque do diabo. E aí nós temos um autor motivado, que está sempre motivado. O diabo está sempre motivado para atacar. Então cuidado, porque, ó, repito, o crime acontece quando a gente tem um autor motivado, um ambiente favorável e uma vítima disponível. Esses 3 elementos são necessários para que qualquer crime aconteça. O autor motivado sempre existe no mundo espiritual, que é o diabo. A vítima disponível, se nos envolvemos com a murmuração, a nossa vida cristã se enfraquece. Se a nossa vida cristã se enfraquece, somos uma vida disponível. E um ambiente favorável à murmuração acaba com a comunhão da igreja. E um ambiente onde a comunhão da igreja é quebrado é um ambiente favorável. A murmuração, a não murmuração, impede que a gente tenha esse ambiente disponível e tenha a vítima favorável. O autor motivado a gente sempre tem, mas se não tem um ambiente disponível, nem a vítima, um ambiente favorável, nem a vítima disponível, então pronto, não acontece. Leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 10 e primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Então vamos aqui, ó. Êxodo capítulo 16. Os partidos de Elim. Isso aqui não é partidos políticos, não. Partidos porque eles partiram, é do verbo partir, tá bom? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Em outras palavras, Deus está falando com Moisés assim: esse povo está murmurando, está desviando de mim, da minha lei. É por causa de pão? É por causa de pão? Eu vou fazer cair pão do céu para eles. Vamos ver se é esse o problema. Não era, a gente sabe que não era. Os murmuradores sempre têm uma desculpa. E quando eles não têm mais aquela desculpa, eles arrumam outra. Murmurador é assim. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Eu acho interessante esse texto, porque, tipo assim, Deus está falando com o povo: ok, vocês murmuraram, eu vou atender. Eu vou fazer o que vocês estão pedindo. Vocês querem pão? Eu vou dar pão. Vocês querem carne? Eu vou dar carne. Uau, que bom! Foi bom murmurar que o Senhor atendeu. O Senhor fala: ok, eu vou dar. Mas eu vi a murmuração de vocês, ok? Eu vi a murmuração de vocês. Deus está falando: ó, isso aí, ó, nós vamos resolver depois. Então, não anime-se com os murmuradores por eles conseguirem aquilo que querem. Eles podem até conseguir o que querem nesse momento, mas Deus está vendo a murmuração. E Deus viu a murmuração e a gente vai perceber que Deus matou aquela geração no deserto por causa da murmuração. Ah, mas Deus não deu pão. Então por que Deus deu pão se era murmuração? Deus é um Deus que não confunde as coisas. Ah, vocês querem pão? Ok, eu vou dar. Agora, por que eles não pediram de outra forma? Por que eles murmuraram? Eu sempre falo com murmuradores:
Por que que vocês não lutam com outras armas? Por que que vocês não tentam conseguir aquilo que querem por outros caminhos? Tem que murmurar? É isso mesmo? Ah, não, mas a gente vai conseguir. O importante é que vai conseguir. O importante não é o que consegue. O importante é o resultado. É o resultado completo daquilo que a gente consegue. Eles conseguiram. Comeram pão naquele momento, mas perderam a terra prometida. Não era melhor terem suportado a provação da falta de pão? 1 Coríntios capítulo 10, versículos 10 e 11. Paulo diz, e não murmureis, como também alguns deles, desses israelitas, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo está dizendo, ó, aquilo que aconteceu com eles é um exemplo, uma figura, ficou registrado para a gente. E nós temos que aprender com o erro deles. Isso é ser sábio, é aprender com o erro dos outros, para nós não cairmos no mesmo erro. Introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Eu sempre gosto de falar o seguinte, as pessoas falam, às vezes falam assim, ah, pastor, mas isso aí não é culpa da pessoa, é o diabo que está furioso. Independente da ação do diabo, existe uma responsabilidade humana. Nós não podemos esquecer disso, confundir as coisas e falar, não, coitadinho, isso aí está sendo uma vítima do diabo também. Não, existem ações, existem responsabilidades da ação humana, ok? Ah, mas é o diabo que está furioso. É, o diabo sempre está furioso. Como eu disse aqui agora há pouco, como eu disse agora há pouco na lição anterior, falando sobre as armas, não é? Da nossa batalha, o crime só ocorre porque tem um autor motivado, tem um ambiente favorável e uma vítima disponível. O autor motivado a gente sempre tem, o diabo está sempre motivado. O que que a gente tem que trabalhar? Nós vamos conseguir desmotivá-lo para o ataque? Não. O que que a gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar para a gente não ser uma vítima disponível e nem termos um ambiente favorável. Isso é a nossa responsabilidade. Aí a pessoa não cumpre a sua responsabilidade. Ela se torna uma vítima disponível. Ela cria um ambiente favorável. Aí o diabo ataca, aí foi culpa do diabo, aí eu sou vítima. Não, a sua responsabilidade humana está inserida. Foi uma ação demoníaca que encontrou a sua responsabilidade humana disponível, favorável. E aí o diabo ataca. Responsabilidade pessoal, gente. Isso é sério e nós precisamos entender a nossa responsabilidade pessoal, ser maduros para entender a responsabilidade pessoal. Então tem coisas, tem ações maléficas que vêm direto do diabo, mas tem coisas que são geradas dentro de nós como obras da carne. Então tenhamos cuidado. Primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. Primeiro parágrafo, que é murmurar. Pastor Ziel cita aí vários termos, né, bíblicos, termos hebraicos, mas eu quero destacar aqui, ó, do grego, o verbo gokzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo em tom baixo dos que confabulam secretamente. O murmurador sempre tem uma tendência para fofoca também. Ele sempre fala, vem cá, deixa eu te falar. E ele fala baixinho. Ele não fala para o outro ouvir. Ele não fala para que a pessoa de quem ele está falando ouvir. A murmuração é sempre assim, algo sorrateiro, que começa assim. Quando ela se manifesta, é porque ela já está instaurada de forma sorrateira. O murmurador, nos diz o pastor Ziel aqui, tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. O murmurador é o cara descontente. E todo descontente é porque ele não está realmente envolvido. Porque se ele estiver realmente envolvido, ele vai se envolvendo, vai percebendo as dificuldades, os desafios também do percurso, e aí ele tem uma atitude diferente. Então, nós precisamos entender que o murmurador não fala para resolver a questão, mas para trazer conflito. O murmurador, ele não está afim de trazer solução. Porque se ele tiver uma solução, ele não murmura. Se ele tiver uma solução, ele busca o caminho certo e apresenta. Gente, ó, a solução é essa aqui. Mas o murmurador, ele não fala para resolver a questão. Ele fala para trazer conflitos. O murmurador dissemina a sementinha do mal que está dentro dele. Ele dissemina a sementinha do mal entre o rebanho, entre os irmãos. Ele joga essa semente. Se ela encontrar um coração fértil, ela vai germinar.
Então a gente precisa ter cuidado com o murmurador. Foge do murmurador. Segundo parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O comportamento dos murmuradores. Olha, quem são eles? No meio aí está escrito assim, olha, o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, Atos capítulo 6, quando surgiu o diaconato da igreja. Houve uma murmuração por causa dos órfãos e viúvas que estavam ficando abandonados. Por que os miseráveis, em vez de murmurar, não chegam com uma solução? Meus irmãos, olha aqui a liderança, nós estamos vendo, estamos observando que tem essa necessidade e nós temos uma solução. Já oramos a Deus, já fizemos todo o caminho que precisava ser feito. Querem uma ajuda para resolver isso? Não, o murmurador ele não resolve. Ele fala, ele acusa, ele reclama, ele gera, ele insufla o povo, ele gera uma situação de descontentamento. Eu escrevi aqui que os murmuradores até parecem falar em nome de outros. Ah, tô todo mundo falando. Olha aí o que está acontecendo. Ele até parece que está falando em nome de outras pessoas. Parece que ele está querendo algo bom. Mas são movidos por seus próprios interiores, influenciados pela carnalidade. O murmurador, ele fala como se representasse uma classe. Mas não, ele está falando movido pelo interior, pela carnalidade interior que ele tem. O murmurador não representa ninguém, a não ser ele mesmo e o diabo. Aí sim, a não ser ele mesmo e o diabo. Pastor, lá na igreja tem alguém que murmura. Pode falar para ele, você está representando você mesmo e o diabo. O murmurador não representa a massa, a não ser que a massa toda está murmurando. Mas o murmurador insufla, o murmurador contamina o ambiente. O murmurador é terrível, miserável, mau, tem um coração maldoso.
influenciado pela sua própria carnalidade. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o crente murmurador. Bem, é claro, eu entendo muito bem aqui o pastor Ziel, o crente murmurador, mas eu não sei nem se murmurador é crente, se a gente pode considerar um murmurador como crente. Mas já que está no meio aqui, a gente chama todo mundo de crente. Então é isso aí, ó. Pastor Oziel, ele escreve aqui assim, ó: quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Irmão, tem gente que já acostumou a murmurar. Nossa, Deus, tem gente, tudo que você fala com ele não dá certo, tudo que você fala é motivo de murmuração, tudo que você fala não tá bom. Acostumou, naturalizou a prática da murmuração. Precisamos ter cuidado. Precisamos pedir a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo, ser inteligentes, ter maturidade e não naturalizar a prática da murmuração. Eu escrevi aqui que nenhum murmurador fala em nome de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai usar um murmurador para falar em nome dele. Talvez a pessoa já foi usada por Deus, ou pode até que vai ser também, se arrepender, enfim, mas a murmuração, o espírito de murmuração não é movido por uma vontade de Deus. No momento da murmuração, a pessoa não representa Deus. E tem gente que fala, não, estou falando porque Deus moveu no meu coração. Que moveu nada, é mentira. São murmuradores. Murmurador, repito, fala por si mesmo, influenciado pelo seu interior, ou pela sua carnalidade interior. O pastor Ziel ainda escreveu nesse parágrafo o seguinte: quando o crente se torna, perceba, quando ele se torna um murmurador, ele passa a ser, ou seja, ele deixou de ser crente e agora ele passa a ser um instrumento do maligno, instrumento do diabo. O crente não é instrumento do diabo. Se ele se tornou instrumento do diabo, ele não é crente mais. Ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo o diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Então precisamos ter cuidado, somos crentes, não somos murmuradores. Segundo ponto da nossa lição, a murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. A murmuração foi o fator que impediu muitos israelitas, uma geração inteira de israelitas, chegar à terra prometida. E aí no primeiro parágrafo, o pastor Ziel vai falar sobre a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão. Uma coisa nós precisamos entender, Deus ainda escolhe pessoas. Ah, pastor, mas tem liderança que não é escolhida por Deus, é colocada pelo homem. Ok, você está certíssimo. Você está certinho. E já eu te falo o que você tem que fazer em relação a isso. Tem que murmurar? Já eu te falo o que você tem que fazer. Mas uma coisa nós precisamos entender, Deus escolhe pessoas. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Arão. Os líderes, escrevi isso aqui, ó, os líderes que não foram escolhidos por Deus, ou há líderes que não foram escolhidos por Deus? E esses líderes que não foram escolhidos por Deus? E aí? O que nós temos que fazer? Murmurar? Vamos começar a falar deles? Não. Ah, mas pastor, por que não? Porque quando você fala, tudo bem, são líderes que não foram escolhidos por Deus. Existem hoje? Existem. Mas quando você começa a falar, quando você levanta o espírito de murmuração, você contamina o povo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, embora naquele caso ali os líderes foram escolhidos por Deus. Você contamina o povo. Ah, então o que eu devo fazer? Busque Deus em oração. Busque Deus em oração. O povo é de Deus, a obra é de Deus, é a vontade de Deus, os líderes são de Deus. Ok? Se o líder foi dado por Deus e se desviou, Deus arranca. Se o líder que está liderando não foi dado por Deus, Deus também o substitui. Deus o tira daquela situação. Então, a murmuração nunca é um caminho. Nós nunca podemos tentar corrigir um erro errando também. Consegue entender isso? A murmuração é um erro que às vezes a pessoa até acha que ela está certa. Eu estou falando porque assim, pastor Ido está fora da vontade de Deus. Tá, e você então, por causa de um líder que está fora da vontade de Deus, você pode murmurar, se colocar fora da vontade de Deus e produzir um mal no rebanho? Não, não. Claro que não, de forma alguma. Qual é o exemplo bíblico que nós temos disso? Davi. Davi já tinha sido ungido rei, sabia que Saul tinha sido rejeitado por Deus, sabia que Saul estava endemoniado, Saul estava perseguindo, Davi sabia que era o próximo rei. Teve várias oportunidades para matar Saul enquanto Saul perseguia. O que ele fez? Não matou. E até um pedaço do manto de Saul que ele cortou, ele chorou amargamente depois. Deixe Deus resolver. Eu falo que isso aqui é igual quando a gente chega em casa e os filhos começam a brigar. Se o pai e a mãe não intervirem, vamos, cala a boca, vai pra lá, você pra lá, eu cheguei, pronto, eu resolvo.
Quem resolve problemas em casa? Pai e mãe. Não são filhos que estão brigando. Quem resolve problemas da obra de Deus? O Deus da obra. O Deus da obra. A gente vai perceber em Atos capítulo 6 que houve uma murmuração por causa de um problema social que surgiu na igreja. O que que a igreja faz? Ora, e Deus dá a solução. Ok? Então, nós não podemos errar porque o outro errou também. Eu disse aqui, grifei no finalzinho desse ponto aí, que não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sobra impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Existem pessoas que já foram excelentes crentes, já trabalharam para a obra de Deus, foi uma bênção, mas se tornaram murmuradores. O crente, escrevi aqui, não murmura, ora e aguarda o agir de Deus. O que nós fazemos? Oramos e aguardamos Deus agir. E Deus age, Deus sempre age. Segundo parágrafo deste segundo ponto, segundo parágrafo, a murmuração contra Deus. Então, primeiro aqui, murmuração contra os líderes. Agora, o povo de Israel murmurou contra Deus também. Os camaradas não murmuravam só contra a liderança, não. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão do céu. Querem pão? Ok, toma pão aí. Entretanto, o Senhor, eu disse isso na leitura bíblica em classe, entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e paixão. Só que o próprio Deus registrou. Eu vi a murmuração de vocês, tá ok? Eu vi, só para vocês não esquecerem. Vocês vão comer pão, vão comer carne, mas só registra aí, ó. Só para vocês não esquecerem. Vocês estão murmurando. Chegou diante do Mar Vermelho, murmurou. Diversas situações que aconteceram, murmuraram. Nas águas de Mara, murmuraram. Vocês estão sempre murmurando, gente. Que negócio é isso? Ó, vou atender, tá bom? Vou atender vocês. Vou mandar pão e vou mandar carne. Mas que fique registrado, vocês murmuraram. E se Deus registrou, é porque Deus ia tratar com aquele negócio lá na frente. Deus ia tratar. Minha mãe, quando a gente fazia bagunça, ela falava assim, menina, eu vou te pegar, menina, eu vou te pegar. Ela ia falando, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Passava um mês, 2, ela pegava. Mas eu nunca vi uma memória daquela. Memória de elefante. Lembra que há 2 meses atrás, você fez isso, 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 eu falei que ia te pegar. E o couro comia, meu irmão. Lembra que há 3 meses atrás você fez isso e o couro comia. Eu falo brincando que quando a mamãe parava de bater na gente, a gente quase que agradecia a oportunidade em nome de Jesus, porque tinha certeza que a gente tinha merecido aquela surra. Deus está falando com Israel, beleza, vou dar pão e vou dar carne, mas ó, não se esqueça, registre, eu vi a murmuração de vocês. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz, quem se endureceu contra ele e teve paz, Jó falou, a murmuração é um endurecimento contra o próprio Deus. Quem se endureceu contra ele teve paz. Gente, eu falo, você tá louco? Se endurecer contra Deus? Meu Deus do céu. Ou contra líderes que Deus instituiu. Oh, meu Deus. Contra líderes que Deus instituiu. Ah, não, mas o líder não foi instituído por Deus, mas a sua murmuração está promovendo um ambiente de desajuste na igreja. A igreja é de Deus. Você tá louco de fazer um negócio desse? A murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Não murmure, seja qual for a situação, não murmure. Terceiro e último ponto. A murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Primeiro parágrafo, o fim dos murmuradores. O fim dos murmuradores. Qual que é o resultado? Ah, não, esse cara bacana porque eles comeram carne, Deus mandou codornizes, eles comeram pão, Deus mandou maná. Mas qual foi o fim que eles tiveram? O importante, meus irmãos, eu disse, já tem um tempo que eu não falo isso, mas é algo que eu sempre digo. O importante não é como a gente começa, o importante é como a gente termina. Começar bem, todo mundo geralmente começa bem, mas poucos terminam bem. Ah, mas teve resultados no meio do caminho. Ok, sem problema. Mas você quer viver só de resultados no meio do caminho? Ou você quer viver direcionado pela vontade de Deus para ter os resultados no meio do caminho e terminar bem? É isso que eu quero. Primeiro parágrafo, o fim dos israelitas murmuradores. Por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa.
foram mortos e sepultados no deserto. Os murmuradores, eu escrevi aqui, foram sepultados no lugar da murmuração. Os murmuradores murmuraram aonde? No deserto. Eles foram sepultados aonde? No deserto. Não entraram na terra prometida. Murmurador é sepultado no lugar da sua murmuração. Porque Deus não vai nem deixar murmurador ser sepultado fora do lugar onde ele murmurou. Porque o ambiente de murmuração que ele criou é o ambiente que ele merece, inclusive para ser sepultado. Aí Deus sepulta o murmurador num ambiente que foi criado por ele mesmo. O pastor Uziel ainda põe no final desse parágrafo aí. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. O que nos faz alcançar a promessa, o cumprimento da promessa? Não perder de vista o propósito divino. Até porque toda promessa de Deus tem um propósito. Se eu perco de vista o propósito divino, para que Deus vai cumprir a promessa? Se eu já perdi o propósito. Então a promessa só vem sobre a nossa vida por um propósito. Segundo parágrafo. O destino dos murmuradores. Nós já sabemos, sepultados no deserto. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Simples, já falei sobre isso aqui. O murmurador cria um ambiente. E Deus fala, é esse ambiente que você merece. É esse que você merece, é aí que você vai ser sepultado. O destino dos murmuradores, não entrar na terra prometida, não herdar as promessas, caminhar, caminhar, caminhar e morrer no deserto. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Terrível, 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 terrível. Nós precisamos lutar para a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, para a unidade do corpo. Você imagina se uma mão que deveria lutar pela unidade do corpo, se ela começa a lutar para que os membros do corpo se separem, meu Deus do céu, isso é terrível. Ela está lutando contra o próprio corpo onde ela está. Ela está provocando males no próprio corpo. Outra coisa que o pastor Ziel coloca aqui no meio do parágrafo, há também um mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Logo, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por este tipo de obras carnais. E eu escrevi aqui que, além das questões espirituais, a murmuração afeta um dos aspectos fundamentais da igreja, o relacionamento do corpo. O corpo viver unido, harmônico, viver junto. A murmuração, além das questões espirituais, afeta um dos aspectos fundamentais do corpo de Cristo, que é o relacionamento. Que eu e você não sejamos responsáveis por quebrar a harmonia do corpo. Nunca, jamais, que eu e você sejamos responsáveis por promover harmonia no corpo. Vamos às 3 considerações importantes para finalizarmos a nossa aula. Primeira, se os nossos lábios não sabem proferir bênçãos, escute isso aqui, porque isso aqui foi uma frase que Deus trouxe ao meu coração aqui estudando a lição, e eu preciso que você entenda isso. Ó. Se os nossos lábios não sabem proferir bênçãos, não permitamos que eles falem até que aprendam. Ah, mas eu não aprendi ainda, os meus lábios não aprenderam ainda a proferir bênçãos. Então ensine para eles. Ensine para os seus lábios proferir bênçãos, e não murmuração, não maldição. E não permita que eles falem enquanto eles não aprenderem. Se os nossos lábios não souberem, se os nossos lábios não sabem proferir bênçãos, não permitamos que eles falem até que aprendam. Segunda consideração importante. A murmuração é o falar leviano de quem não se movimenta em direção à solução. O murmurador nunca resolve, ele só fala de forma leviana. O que é falar de forma leviana? É falar de forma que não produz nada, nenhum benefício. Não produz coisas benéficas. O leviano é aquele que não tem sustentação, sustentabilidade, é aquele que não para no lugar. Então, a murmuração é o falar leviano de quem não se movimenta em direção à solução. E a última consideração importante, os que dão crédito, ó, isso aqui é para você anotar na tábua do seu coração e entalhar na sua mente. Os que dão crédito a murmuradores os acompanharão para o mesmo destino resultante das murmurações. Ah, mas eu não murmurei, mas deu crédito aos murmuradores. Então você vai para o mesmo destino resultante das
murmurações dos murmuradores. Que nós não permitamos os murmuradores nos envolver, nem ficar perto da gente. Se nós criarmos um ambiente desfavorável aos murmuradores, eles vão sair, precisarão sair de perto da gente e nós não sofreremos com a murmuração que eles levantam. Deus abençoe. Até a próxima semana. Um grande abraço em nome de Jesus.